Pessoal, boa noite. Boa noite, professor. E aí, beleza. Estão me escutando uma boa aí, né? Bom, uma boa notícia para vocês é que consegui começar a corrigir as provas. Então, agora que eu já embalei, eu queria ter terminado hoje, mas não deu. Acho que eu consigo terminar logo isso. Vocês vão poder ter as notas antes da prova, da outra prova. Mas corrigindo ali, eu me toquei de uma coisa, perguntar uma coisa para vocês. Vocês chegaram a comparar a, a resolução que vocês fizeram com o gabarito, refletir um pouco a respeito da diferença? Esse problema de coragem, achei legal a sua resposta, porque eu já senti isso também. Olha, você, assim, tem algumas coisas ali que eu percebo que foi assim, pânico de achar que tem pouco tempo para fazer e não pense, e não ler com cuidado o enunciado, tá? Assim, e refletir um pouquinho como que eu resolvo isso. Só dando um exemplo, né? Eu acho que a primeira questão foi uma das que vocês mais gastaram tempo nela. Se bem que teve algumas questões que eu vi que vocês gastaram muito tempo também, mas a que mais precisava de tempinho na abordagem que vocês fizeram, né, foi a da primeira questão. Que era aquela que você tinha o dipolo alinhado ao longo da diagonal. Em nenhum instante estava escrito lá que as cargas estavam nos vértices da diagonal do cubo. Simplesmente que o dipolo estava no sentido da diagonal. E a separação das cargas era para ter tirado isso da informação que foi dada, que era eu dei o módulo do dipolo, o valor dele numérico e a carga. Então todo mundo fez achando que as cargas estavam no vértice. Beleza. Não considerei assim, sem problema nenhum. Vou criar casa por causa disso. Mas precisa prestar um pouquinho de atenção. Tá? Sei que vocês não têm prática nisso, mas a física 3, o eletromagnetismo, ele não é tanto um problema físico, tanto é que ele é simples, que você resume em 4 equações. A única complicação que ele tem é que ele é tridimensional. Então, a análise vetorial em 3D é fundamental. Então, sempre tentar ver o problema, como montar ele, essa é a parte que torna os exercícios de eletromagnetismo, às vezes, muito complexos. Tá? Mas eu acho que a prova está tranquila, não vou esperar o resultado de vocês, mas eu estava mais, assim, que todo mundo faça exatamente o que eu pedi. Acho que dentro da interpretação que vocês colocaram lá, dá para entender que algumas coisas vocês absorveram, alguns conceitos. Alguns não entendeu direito uma coisa, mas entendeu outra. E assim foi. Eu acho que está normal, nada excepcional ali. Tudo tranquilo. E só que eu quero assim, eu acho que a próxima prova, os exercícios, eu vou fazer eles mais didáticos, mais explicadinhos, assim, para vocês conseguirem entender de cara o que é para fazer. E de modo que vocês peguem o caminho mais curto e não mais comprido para resolver os exercícios. Porque em eletromagnetismo é assim, se você errar no começo, assim, achar o caminho errado, você não vai. E esse é um grande problema que a gente tem no começo, quando a gente não
tem pouca prática com isso. Mas, tudo bem. Acho que vocês estão, de certo modo, de parabéns ali. Acho que todo mundo absorveu alguma coisa, entendeu alguma coisa e bola para frente. Bom, na aula de hoje, por onde eu vou começar? Na última aula, eu tinha comentado a respeito da relação entre momento magnético e momento angular. E tem mais algumas coisinhas que depois da aula eu fiquei pensando e eu achei que vale a pena mencionar mais alguma coisa. Eu acho que não ficou claro por que eu toquei naquele assunto. Então eu vou discutir um pouquinho mais isso. Isso é uma coisa, é mais conhecimento geral, não é nada que eu vou cobrar. Mas se vocês tiverem dúvida, pode comentar, perguntar, tirar dúvida. Acho legal entender algumas coisas. Isso daqui ajuda bastante. Ainda mais porque esse fenômeno da correlação entre momento magnético e momento angular, ele é fundamental em espectroscopia, tanto de luz, como também numa técnica que é muito usada hoje em dia, que é a ressonância magnética. Que é a técnica de imagem de ressonância magnética. Então, eu não vou entrar nisso, mas eu vou entrar apenas nos termos que se usam quando se faz isso. Nos termos assim, técnicos, o que significa cada coisa. Então, a ideia da última aula é que a gente estava falando do momento magnético de spin. O que é um momento magnético de spin? É quando eu tenho uma massa que também tem uma carga e está girando. O spin é girar em torno dela própria. É isso que o termo spin deriva daí. É como um peão, ele está girando em torno dele. Então, o peão tem momento angular e essa massa girando em torno dela tem momento angular também. Só que, por ter carga, ele produz um momento de dipolo elétrico. O que significa isso? Que se eu submeter isso a um campo magnético, vai ocorrer duas coisas. Eu vou estar criando um torque, gerando um torque, que vai fazer esse momento angular precessionar em torno do campo. E, é que nem está nesse desenho aqui embaixo. Põe um campo aqui, o momento magnético vai precessionar. Na verdade, é o momento angular, que eles são paralelos. E isso é que a gente demonstrou na aula passada, que existe uma relação. O módulo de calcular um e o outro é muito parecido. Só que um é distribuição de carga e o outro é distribuição de massa. E aí eu fiz várias demonstrações, por exemplo, num disco, para uma esfera, como é que fica essa relação? Com um anel também. Então, eu me ative aos casos em que a carga e a massa são uniformemente distribuídas. É tipo eu falar assim, olha, tem uma esfera de densidade uniforme e ela também tem uma carga uniformemente distribuída. Aí a gente encontra que a razão entre o momento magnético e o momento angular é uma constante que depende da razão carga sobre massa. Só que essa razão vale somente quando a massa e a carga são uniformemente distribuídas. Por exemplo, eu posso ter carga só na superfície e a massa uniformemente distribuída. Então, como é que fica essa relação? E a outra coisa que acontece, né, além do torque, a gente tem a energia. Lembra que a hora que eu falei, deixa eu ver se está aqui, se eu deixei aberto aqui ou se eu fechei. Não, eu fechei. Tinha pensado em mostrar, mas acabei não mostrando. Depois eu vou falar dessa aula do Ian. Mas o que era? Lembra que eu tenho o produto vetorial
do torque com o campo magnético, não, do torque não, do produto vetorial, o momento de dipolo do líquido aqui, com o campo Gabriel, eu vou comentar isso aqui daqui a pouquinho. Espera aí. Interessante a sua observação. Mas voltando ao que eu estava falando, o torque é um índice líquido aqui, produto vetorial com o B. Então é isso que faz ele precessionar. Mas tem também a energia potencial. Que a energia é um I produto escalar com o B. A hora que eu coloco um campo nisso daqui, eu vou ter energia positiva ou negativa, dependendo se o Mi forma um ângulo menor que 90 ou maior que 90 com a energia. Então, num sistema clássico, por exemplo, eu tenho uma massa macroscópica. Eu tenho um peão, realmente, uma coisa grande lá. E eu ponho ele para girar, eu carrego ele, ponho carga nele, e ponho para girar em cima de um campo magnético. Ele vai sofrer um torque, o momento magnético dele e o momento angular pode se alinhar com qualquer ângulo em relação ao campo. Tá? Não tem mais. Só que a hora que eu vou para a natureza de partículas em nível atômico, assim como eu tenho carga quantizada, carga não é uniforme, é sempre a carga do elétron, positivo, negativo, uma fração disso. E o momento angular, ele não ou seja, varia continuamente. Não é um número contínuo. E para cada partícula, ele assume alguns valores apenas. Que nem, no caso do elétron, ele nunca vai se alinhar com o campo magnético. Ele sempre fica uma projeção no campo que vale o valor de uma constante dividido por 2. Então, é mais ou menos, fala mais ou menos meio. É o valor dessa constante dividido por 2. Então, é por isso que essas partículas, elas sempre vão ter essa precessão e vão ter um alinhamento para baixo ou para cima. Na hora que eu pôr um campo no sistema de partículas desse, ela vai precessionar e ela vai ter, por exemplo, de partícula de estado meio, né, é mais meio ou menos meio de projeção. Esse é o caso do elétron, do próton, que eu vou falar mais um pouquinho ali para frente. Tem outras partículas que têm momento angular 1. Aí ele pode ter projeção mais 1, 0 e menos 1. Isso aí é tudo coisa que a gente foi descobrindo e apareceram no que hoje é descrito como uma propriedade da nossa natureza, né? Ela funciona assim. E isso é descrito pela mecânica quântica. Como é que você trabalha com isso? Que informações você tira? Está tudo ali. Na parte que nós estamos vendo de física de eletromagnetismo clássico, o que tem de termos que a gente mostrou? O que a gente pode comparar com isso? Bom, eu não sei calcular o momento angular de uma massa de partículas, porque elas têm esse negócio intrínseco. A hora que você pega um conjunto de partículas, aí esse efeito quântico some dela ser quantizada e fica contínuo. Aí a gente sabe trabalhar. Mas quando eu vou para partículas atômicas, ele é quantizado, o momento angular. Não tem valores contínuos. Tá? E é por isso que aquele experimento do Stan-Gerlach, foi tão surpreendente de não dar um valor contínuo. Dá sempre um valor quantizado. E qualquer partícula que você for, partícula quântica, você vai ver esse efeito da quantização. Então, o que muda na parte entre clássico e quântico, do que a gente está vendo, é simplesmente o valor desse L. Mas eu não estou entrando no L. Eu estou entrando na parte que a gente faz a conta do que acontece, como que eu trato o caso, quando essa razão aqui, ó,
esse 1/2 de QM. Não valer 1/2 de QM. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha, toda vez que eu tenho uma distribuição de carga e massa que não é 1:1, ela vai deixar de valer isso daí. Então, num caso geral, isso vale para corpo macroscópico e também para partículas subatômicas. Todas elas têm esse fator G. O fator G, ele me diz o seguinte, o quanto a relação entre o momento magnético e o momento angular diferem do valor esperado se a distribuição de carga e massa fosse 1:1. Então, aqui, ó. Então, esse é chamado fator G. Toda vez que você for ler alguma coisa sobre ressonância magnética, espectroscopia, tal, aparece esse fator G de uma partícula. O fator G, ele é uma... Se ele for 1, significa que a relação entre momento angular e momento magnético é essa aqui, ó, 1/2 da carga sobre ele. Então, se não for isso, eu estou dizendo que essa distribuição não é 1:1. E aí também tem uma coisa que escuta falar muito, é a razão giromagnética. Que é todo esse número aqui junto com o valor só. Então, se eu faço um experimento e meço essa razão giromagnética aqui, e eu comparo com um valor esperado, pego a razão giromagnética, multiplico pela massa, pela carga e por 2. Se isso der 1, significa que eu explico isso com uma física clássica de razão, onde a massa e a carga são distribuídas do mesmo jeito. Não é. As partículas são... Ninguém tenta explicar isso. Simplesmente tem uma tabela que você tem o fator G e essa razão giromagnética para todas as partículas relevantes para alguma técnica de espectroscopia. No caso, uma delas é a ressonância magnética, que mexe bastante com isso. E por que essa razão giromagnética ela é bastante usada, por exemplo, é nuclear, né? Usa o spin, ou o momento angular do núcleo. Porque a massa é muito maior, significa que a frequência que eu vou ter é mais acessível. Eu vou explicar na próxima transparência, mas o que eu quero mostrar para vocês é entender o que é o fator G. É simplesmente como carga e massa estão distribuídas nessa partícula, seja ela microscópica ou macroscópica, num corpo rígido, a razão giromagnética e a frequência de precessão, que eu mostrei na outra aula, que ela avalia o Fischapel, que é a frequência com que o momento de dipolo precessiona em torno do campo magnético. Então, isso vale o μ sobre L, que nada mais é do que a razão giromagnética vezes o B. E ela também, a frequência de precessão, às vezes é dada em radianos por segundo, radianos por segundo, então é o ômega. Então, e se você ver falar assim, frequência de Larmor, é essa frequência só que em hertz. Então, é o ômega dividido por 2π. No que isso importa? Esses valores são importantes porque a hora que você põe um certo núcleo na presença de um campo ou uma partícula, essa frequência de precessão vai estar associada com a diferença de energia entre os estados que o spin está para cima ou para baixo. Ele se alinha que nem nesse desenho aqui. O μ está fazendo um ângulo pequeno com o campo. Então tem uma energia positiva ou negativa. Se ele está girado para baixo aqui, aí o ângulo vai ser maior que 90, o cosseno é negativo do produto escalar. Aí como tem um menos na frente, vai ser um estado de energia positivo. Na ressonância magnética, você mede a ressonância desses dois níveis de energia.
Mas esses níveis têm uma diferença de energia proporcional ao ômega. Esse ômega que determinamos daqui do campo. Não sei se ficou claro isso. Ficaram com alguma dúvida disso daí? Quer dizer, vocês devem ter um monte de dúvida, mas pergunta alguma coisa para mim. Perceber se vocês estão acompanhando ou não. Bom, se vocês estão aí entender um pouquinho, o que eu vou mostrar para você é um exemplo do cálculo do fator G. É que a gente só fez o cálculo de quando carga e massa é uniformemente distribuída. Então, vamos pegar um caso que isso é diferente. Então, vamos pegar um disco de massa M e carga Q, só que a carga só está na borda dele. Então, aqui eu tenho um disco que vai estar girando aqui, né? Com uma velocidade angular ômega, em torno da normal, e a carga total Q aqui distribuída na superfície dele. Aí a gente sabe calcular o momento magnético disso. É a corrente vezes a área dele. A corrente é a carga total, distribuída aqui, né? Dividido pelo período, que é o tempo que leva. Porque a carga é a quantidade de carga que passa por um ponto no intervalo de tempo. Então, ele dá uma volta aqui, toda a carga aqui passou num ponto. A carga aqui está aqui. E o tempo que levou para fazer isso é exatamente o período. O período é 2π sobre o ômega, a velocidade angular com que ele gira. Então, o momento magnético, eu sei calcular. É isso aqui, ó, 1/2 da carga, a frequência ao quadrado, que vem da área aqui. O π cancelou com esse, sobrou um 2 e 4. Beleza. Aí a gente vai, cálculo do momento angular. A gente fez isso na aula passada, então eu vou passar bem rapidinho aqui. O momento angular, o elemento de momento angular é a posição que uma massa está em relação ao eixo de giro, produto vetorial, o elemento de momento que aquele elemento de massa carrega. Momento linear, que é simplesmente o dm, quantidade infinitesimal de massa, vezes a velocidade que ele tem. A velocidade é nada mais do que o ômega vetor aqui, né? Que é a velocidade angular na direção da normal, produto vetorial com a posição. Então, a gente fez isso para o disco e para uma esfera lá. Se vocês olharem lá, dá para ver bem como é que calcula isso. O problema dessas geometrias que às vezes eu trabalho é que você precisa entender bem o que é a física. O que eu estou fazendo para fazer essa conta. Então, aqui, no caso do disco, eu estou pegando um R na superfície desse disco, que vai em qualquer ponto aqui. E essa velocidade angular aqui, produto vetorial dele, e produto vetorial de novo. Então, aqui eu estou olhando de cima, aqui embaixo, nesses vetorzinhos que eu fiz aqui. Estou olhando o disco de cima, da direção do ômega aqui, que é o Z-chapéu. O raio que está na superfície do disco. O Rho-chapéu é na direção do raio. E o Φ-chapéu é perpendicular a ele. Aí eu faço esses produtos escalares aqui. Aí a massa é uniformemente distribuída, né? E eu distribuo ela em anéis. Porque todos os anéis vão estar à mesma distância. Então eu já integro em 2π. Fica 2πr dr. Até tem um desenho colorido que eu pus lá na aula passada disso daqui. E aí a gente vai ver que o momento angular vai ser 1/2 de m ômega ao quadrado na direção z. O que é a relação entre os dois aqui agora? Você está vendo que o μ é igual à carga sobre a massa do L. Então sumiu o meio que tinha aqui na frente. E agora tem meio aqui e meio aqui. Eles cancelam. Então eu fiquei com o quê? O fator G é 2. Então, aonde vocês vão ver esse fator G igual a 2? Na hora que vocês forem estudar a parte de quântica lá, chegar no spin do elétron,
você vai ver que o momento magnético dele é exatamente isso aí. Ele tem um G igual a 2, 2.000 alguma coisa. Então, a representação clássica do elétron, na verdade, seria um disquinho com a massa distribuída uniformemente e a carga na superfície, na borda dele. Então, esse desenho clássico dá o mesmo. O motivo do G igual a 2, lembra que quando, no caso geral, o momento magnético ele é igual ao fator G vezes 1/2 da carga sobre a massa vezes o L. Então, o G é uma medida que ela diz assim, olha, a massa é ou não 1 para 1, a distribuição é 1 para 1 com a carga. Ou seja, eu pego um elemento de massa, tem um valor, se eu dividir pelo elemento de carga que está ali, sempre dá o mesmo valor. Estão numa proporção de 1 para 1. Então, se aqui aparecesse 1/2, que é o que apareceria se eu tivesse a carga uniformemente distribuída, eu não teria esse meio aqui. Ia ficar simplesmente... Bom, não lembro. Eu sei que a hora que a gente fez lá, você faz a razão, quando é 1 para 1, fica 1/2 da carga sobre ele. Como não tem esse meio aqui, significa que o G é igual a 2, para cancelar o meio. E aí tem que voltar no slide anterior. Aqui, ó, tá vendo? Essa expressão μ igual a 1/2 da carga sobre m, vezes o momento angular, ela ocorre para qualquer corpo rígido, com massa e carga, uniformemente distribuído, ambos uniformemente distribuídos. É isso que a gente demonstrou na aula passada. Se eu não tenho isso, essa razão 1 para 1, esse G vai ser diferente de 1. Então, no caso desse aqui, que é o quê? A massa uniformemente distribuída do disco, mais a carga toda na borda. Esse dá um fator G igual a 2. É o mesmo fator G que vocês procurarem ali, momento magnético do elétron. Você vai ver que tem esse fator G. Para ilustrar isso, eu peguei uma coisa que é bem acessível para vocês. Eu peguei um site, que é esse aqui, ó, Nuclear Magnetic Moment, Wikipedia. Então, ele lista a propriedade magnética de núcleos. Núcleo do lítio, do carbono, do nitrogênio, do hidrogênio. Isso aqui. Então, interessante aqui, né, é vocês verem o valor. Ó. Magnetic Dipole Moment. Só que ele dá em função desse valor aqui, ó, desse momento magnético nuclear. É uma constante física que se acha em tabela. Ele está dando em unidade Joule-Tesla. Seria interessante vocês sentarem e mostrarem que Joule-Tesla é a mesma coisa que ampere vezes metro quadrado. Lembra que o momento de polo é a área vezes a área vezes a corrente? Então é ampere metro quadrado. Mostra, senta e faz a continha aí para vocês aprenderem, ficarem mais familiarizados com as unidades do sistema internacional, pelo menos do sistema internacional, e mostrar que Joule-Tesla é a mesma coisa que ampere por metro quadrado. Por metro quadrado, não, ampere vezes metro quadrado. Esse number que está aqui, ó, nuclear spin number, essa é a projeção do momento angular. Ó, o núcleo, o H, é só um próton. Ele só está vendo o negócio do próton. Então ele tem, ó, o spin meio, tá vendo? Isso significa que se eu pôr ele no campo magnético, ele só tem dois valores possíveis, é para baixo ou para cima. É o spin mais ou o spin menos. Aqui tem, ó, o G-factor do próton, do núcleo. Ó, ele é bem, não é só 2, ele é maior que 2. Então, a gente está mostrando aqui que a carga e a massa estão
distribuídas de forma que ninguém sabe, né? Dentro do próton, como é que ela está distribuída lá. Na verdade, a gente viu, né, que tem 2 quarks, 3 quarks lá dentro. Então, aqui, ó, nesse outro site de baixo, aqui, que é esse Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Esse espectroscopia, ele mede a ressonância entre os níveis de energia que é induzido pelo campo magnético que eu aplico. Sabe esse campo que faz o spin girar em torno do campo magnético? Isso cria 2 estados de energia, que é justamente ele alinhado mais próximo do campo ou mais próximo da região antiparalela ao campo. Se você olhar nesses sites aqui, você pedir lá imagens, né, vocês vão ver um monte de desenho disso, da separação dos níveis de energia. Mas aqui o que eu achei interessante comparar para vocês é que o que ele fala aqui, né, com o que a gente viu nos slides anteriores. Então, aqui nesse outro site, aqui ele está falando assim, por exemplo, num campo magnético de 21 Tesla, o núcleo do hidrogênio, comumente se referido como um próton, ressona a 900 MHz. Então, da onde vem esse 900 MHz? Ele vem daqui, ó. Lembra que a frequência de Larmor era a constante giromagnética vezes o campo, ou μB sobre L, que é o spin dele? Então, ele já está dando que essa frequência de Larmor, para o próton, é 42,6 MHz por Tesla. Então, se eu pôr 21 Tesla, multiplicar isso aqui, ó, que é a conta que eu pus aqui, ó, vai dar 894,6 MHz. Então, é esse 900 que ele está falando aqui, tem a ver com esse número que sai daqui. Entendeu? E o interessante do hidrogênio é que ele põe, ó, na ressonância nuclear magnética, a sensibilidade dos núcleos, quão o efeito de ressonância, o sinal de ressonância, é forte. E ele compara com o do hidrogênio. Você está vendo que o hidrogênio tem valor 1 e todos os outros são menores? Então, o hidrogênio é o que dá um sinal mais forte em ressonância magnética. Bom, eu acho esse tema bastante interessante. Se alguém quiser dar uma olhada nesse site, querer saber mais sobre imagem obtida por ressonância nuclear, essa espectroscopia de ressonância aí, a gente pode achar um tempinho e falar mais sobre isso. Mas vocês precisam dar uma lida para entender e conseguir acompanhar o que eu estou falando. Mas, em todo caso, agora, se falar o fator G, frequência de Larmor, gyromagnetic ratio, a razão giromagnética, né, que é nada mais do que a frequência de Larmor vezes 2π, vocês vão já saber mais ou menos o que é, do que a pessoa está falando. E outra coisa que eu tinha mostrado aqui é o... Isso aqui eu achei agora há pouco, estava vendo a notícia. Isso aqui acabou de sair na CNN. A foto não, a foto é legal, mas é da Aurora Boreal, vista de um satélite. O pessoal está conseguindo, ainda estão estudando isso, e somente agora conseguiram fazer, ó, usar uma câmera de 20 metros de comprimento para recriar o campo magnético da Terra, usando bobinas, né, magnéticas poderosas dentro da câmera, geraram um plasma similar ao que existe no espaço. E qual é que é a dúvida que existe? Aquilo que a gente tinha falado, você tem o campo magnético em volta da Terra, a partícula entra e ela tem a força de Lorentz, né, do campo magnético. Se ela tem uma componente paralela ao campo magnético, ele começa a fazer uma trajetória helicoidal, que vai aumentando de velocidade. Mas eles ainda não tinham entendido direito a magnitude dessa velocidade para produzir
E esse efeito de luminescência, né, de ionização, essa aqui é ionização, que nem um relâmpago, batendo na atmosfera. Então, onde que o elétron ganhava tanta energia para produzir isso? E esse experimento mostrou a origem dessa energia dele. É bastante interessante, mas para mim entrar em detalhes, realmente eu precisaria ler com cuidado isso. Ok? Bastante coisa curiosa, né? Para vocês verem que a hora que você entra em eletromagnetismo, você já está pisando em coisas e tecnologias atuais. Então, é uma matéria extensa, mas para quem está na área de exatas, ou mesmo engenharia, tudo está no nosso meio, no nosso environment. Todos esses termos, essas coisas, está presente demais em tudo que a gente faz. E nem precisa entrar na parte de física mais moderna, né? Mesmo essa parte clássica mais antiga aqui, explica muita coisa. Bom, vamos continuar então. Bom, então aqui entra uma parte que eu vou só falar por cima nessa parte, porque eu pensei que era simples fazer isso. Mas eu caí naquele problema. Lembra quando a gente estudou? Eu tenho a lei de Coulomb, e com ela eu posso calcular o campo elétrico de qualquer distribuição de carga. Beleza, eu tenho todos os elementos que eu preciso saber, né? Como eu pego o referencial, o observador, como é que cada um deles contribui. Só que eu sempre caio numa integral muito complicada. Tanto é que aquilo lá a gente conseguiu aplicar para algumas distribuições de carga. A gente não fez, por exemplo, de uma esfera. A gente falou, olha, da esfera nós vamos fazer quando tiver a lei de Gauss. E agora nós estamos numa situação muito parecida. Se eu tenho um corpo sólido e ele está girando, se ele tem carga, não é um corpo sólido com carga. E ele gira, então ele vai ter o momento angular, vai ter o momento de dipolo magnético, mas ele tem um campo também. Ele produz um campo no espaço, é que nem a Terra. A Terra está girando, ela tem carga lá, a carga distribuída, e essa carga produz, né, um campo magnético. Então, que é o que faz aquele efeito da aurora. Né? Então, como calcular esse campo? A ferramenta que a gente viu até agora é simplesmente o Biot-Savart, que é essa expressão aqui. Então, se eu quiser calcular com ela, e é só isso que eu vou comentar, o que eu preciso fazer? Porque numericamente eu faço a conta de qualquer coisa. Mas a questão é se vale a pena. Se eu precisar fazer e não achar outra ferramenta, eu faço com ela. Mas existem outras ferramentas. Lembra que teve algumas distribuições que eu falei assim, essa aí é difícil calcular com a lei de Coulomb. Mas eu posso calcular o potencial, que é mais fácil, e depois eu faço o gradiente do potencial e obtenho o campo elétrico. Até que eu fiz alguns exemplos disso daí. Aqui é a mesma coisa. Só que o potencial que determina o campo magnético, ele é vetorial. E ele é interessante demonstrar ele quando eu já tenho familiaridade de mexer com operadores diferenciais. E aí é quando eu estou trabalhando com as equações de Maxwell, na forma diferencial é mais fácil demonstrar a origem dele. E eu não quero entrar com ele aqui, eu vou deixar essa parte para fazer no último bloco do curso, e falar um pouco sobre isso. Porque lá em Física 4 a gente vai usar isso. Então, como é que se chama? O potencial que dá origem ao campo magnético, ele não é escalar, ele é vetorial. E ele é produzido, a fonte dele é a densidade de corrente. E a hora que eu descrevo uma densidade de corrente, que representa as cargas num sólido girando lá, é mais fácil fazer o cálculo do potencial vetor e depois calcular o campo magnético.
Mas, se a gente não tiver isso, se não tiver isso, e precisarem fazer a conta, até tem um exercício na lista 7 que é para fazer isso. Quem quiser se aventurar, é um exercício interessante, não para resolver a integral, só montar a integral de como resolver. Aí você vai entender que vai cair numa integral tripla. É um corpo tridimensional, eu vou precisar de integral no raio, no ângulo polar e no ângulo azimutal, dependendo de como é a distribuição. Então, se for montar isso, eu só desenhei aqui os elementos para se usar na lei de Biot-Savart. Quem que é o DL, quem que é o R, o módulo dele aqui. Então, quem que é o DL? Bom, a corrente vezes o DL. Eu tenho uma distribuição de carga, então cada elemento de volume desse corpo sólido tem uma quantidade de carga, tem um dq. Só que dq, dt é a corrente, definição de corrente, mas só que eu pegar esse dt e passar para cá, né, vai ficar o dq vezes v. O dl dt é a velocidade desse elemento de massa. E aí eu ficaria que o IDL, que está aqui, eu troco por dq ômega, que é a velocidade angular, em que ele está girando, produto vetorial com R', que é a posição do elemento de carga. Então, isso aqui vai me dar a velocidade desse elemento de carga. Então, aqui, ó, o R' é a posição dos elementos de carga em rotação, o R é a posição de observação, que está aqui, e o R que entra na equação do Biot-Savart é a diferença deles. É o R menos o R'. Então, eu preciso definir como calcular isso para descrever meu corpo rígido com isso daí. A minha distribuição de carga com isso aí. Então, essa parte que está aqui, ó, que eu vou ter que integrar nela, porque esse aqui é só o elemento de campo, produzido como elemento de corrente. Vou ter que fazer uma integral sobre toda a distribuição de carga. E em cima vai ficar isso aqui. Ó. O ômega, produto vetorial com R', produto vetorial com R', que é o R menos o R', dividido por isso. Isso aqui vale para disco, cilindro, esfera. No exercício, na lista de exercício de hoje, que está disponibilizada hoje, tem uma que é interessante vocês tentarem fazer, que é um cilindro com carga só na superfície. Ele está girando em torno do eixo. Aí dá para usar essa expressão para calcular. E vai ser interessante. E o que a gente vai ver hoje, que a gente vai entrar agora na lei de Ampère, né, dá para calcular também. Então você pode calcular de dois jeitos. Isso daí. Que é uma coisa interessante você fazer esses exercícios, porque você vai ficando adquirindo cada vez mais prática em fazer, definir esse monte de variáveis, definir uma coisa e outra, e põe para cá e põe para lá, o que eu simplifico, o que eu não simplifico. Isso aí não vem da noite para o dia, para ninguém. Então você tem que praticar. Bom, então o que eu queria comentar é só isso, como eu uso a lei de Biot-Savart num corpo com uma distribuição volumétrica de cargas em rotação, para calcular o campo que ele produz. Bom, agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma dedução que eu achei que ficou bem simples e bem didática da lei de Ampère. E eu vou fazer ela começando com um fio. Lembra que a gente calculou qual é o campo magnético de um fio? Então aqui, ó, eu coloquei um fio com a corrente saindo da página, perpendicular à página. Eu sei que o campo magnético que ele produz é sempre na direção do fio chapéu, é sempre tangente a um círculo centrado nessa corrente. E ele vale isso aqui, ó. A gente calculou isso aqui, ó, M0I
sobre 2πr, onde r é a distância perpendicular do fio até o círculo que passa em volta. É um caminho. Então, o que é o r? O vetor r. É o módulo da distância que eu estou do fio na direção radial. Quanto que vai dar a integral em todo esse circuito aqui, ó, do B escalar o dl? O dl é o caminho. É simplesmente o r de φ na direção do φ chapéu. Então, se eu faço o produto escalar com o B, é φ chapéu com φ chapéu, né? Vai ficar aqui, ó, φ chapéu escalar, φ chapéu vai dar 1. Aqui vai ficar μ0 i, que é constante, sai para fora. O r cancelou com o r. A integral em φ vai dar 2π. Eu vou de 0 a 2π, vai cancelar o de baixo. Então vai ficar μ0 i. Portanto, a integral do campo B sob um contorno, um círculo, centrado no fio, perpendicular, está no plano perpendicular ao fio e sentado nele, e centrado, né? Não sentado, centrado nele, é μ0 i. É óbvio, mas se o campo do fio ele é dividido pelo perímetro do círculo, né? E se eu integrar nesse círculo, vai ficar o μ0 i. Tá. É óbvio. Mas não é tão óbvio qual vai ser a resposta se eu tirar o fio do centro. Aqui embaixo eu fiz a mesma coisa. Só que eu vou fazer no contorno C, que ele não está centrado no fio. Como que eu calculo esse campo agora? Então, por exemplo, eu desloquei o centro de um valor delta do fio. Aqui está o fio, né? Corrente subindo aqui. Aí eu peguei esse círculo que estava aqui e desloquei ele para a esquerda. Então eu fiquei com um delta entre a posição do fio e o centro do caminho, que está no plano perpendicular ao fio, está no plano da imagem aqui, do slide, e o fio é perpendicular a ele. Então, em cada ponto do fio, eu pus uma linhazinha tracejada que corresponde ao pedacinho do círculo que é centrado na corrente. O meu campo é tangente a ele. Então, em cada ponto aqui que eu quero calcular a direção do campo, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pegar o B e fazer isso aí. Então, aqui, por exemplo, nesse aqui ele está perpendicular, então vai estar aqui no fio, só que ele é mais fraco. Aqui ele é pertinho, ele é mais forte. Aqui, ó, o círculo centrado aqui é tangente com esse nesse ponto. Então, o B aqui, mas ele está perto, é forte. Lá ele está mais longe, então ele vai ser menor. Aqui, esse outro pontilhadinho é outro círculo centrado aqui, então o B vai estar nessa direção. E assim vai. Em cada posição, eu tenho um campo diferente. Então, agora não é óbvio o quanto que vale a integral em torno do contorno C. Mas nós temos condições de fazer. Lembra que quando voltar lá, nem lembro que aula foi, a segunda aula desse bloco aqui, que o φ sobre R, que aparece aqui, ó, aqui eu tenho o φ e o R, na expressão do campo, eu posso escrever como x na direção y menos y na direção x, dividido pelo raio ao quadrado, que é x quadrado mais y quadrado. Vocês lembram disso? Se você escreve, você fala, mas de onde que isso veio? Escreve x como sendo r cosseno φ e o y como r seno φ. Substitui aqui, você vai ver que é isso aqui. Então, aqui é em coordenadas polares e aqui é coordenada cartesiana. Um representa o outro. Só que essa daqui vale quando o fio está centrado em zero. X igual a y igual a zero. Se eu quero deslocar o fio, né, a origem, então eu vou deslocar a origem. O que eu faço? Ou o fio da origem. Vou tirar o fio da origem. Eu simplesmente coloco esse delta na direção. Foi como não importa em qual direção eu vou pôr na direção x. A simetria aqui é circular, né? Não importa qual direção eu desloco. Por conveniência, eu vou deslocar na direção x. Então, o fio agora vai estar em x igual a del.
e y 0. Aí é simplesmente deslocar a origem do x aqui em cima. E, é como deslocar a esfera de centro. Como é que você muda o centro de uma esfera? É só por x menos o quanto ela deslocou em x, é y menos o quanto ela deslocou em y. Assim, então, estou fazendo a mesma coisa. Então, aqui vale esse termo que está aqui, substituído aqui em cima, no lugar do φr, vai me dar o campo produzido por esse fio fora da origem. É assim que eu... E agora o que a gente vai fazer? A integral sobre esse círculo C aqui, desse campo. Então aqui está o B, ó. Agora ele vale em x e y. Ele tem essa cara. Quem que é o dl? Agora é o círculo centrado na origem. Então, eu tirei o fio da origem, mas o círculo eu vou deixar na origem. É o R de φ e chapéu. Quem que vai ficar o B? Produto escalar com o dl. Então, o que é constante no campo sai para fora. Aí fica o x menos delta. Escalar o φ chapéu. Aqui. O y vezes o x chapéu escalar o φ. R de φ. Que é esse R de φ que está aqui. Dividido por esse termo. Então, agora é só fazer as continhas. Eu já... Está vendo aqui? Um problema era saber como representar o campo de um fio quando o fio não está passando na origem. Aí a gente resolveu. E agora, como é que fica essa integral de linha? Agora eu tenho que fazer os produtos escalares, né? Porque ela depende do φ. Então, tenho que pôr todos os φs para fora aí. Então, o y, a direção y, produto escalar com φ. Vai dar o y chapéu, escalar. Oi, boa noite. Eu vou fazer escalar aqui. Então, só vai sobrar o y com x chapéu, produto escalar, né? O y chapéu com x chapéu é zero, porque eles são ortogonais. Então, aqui vai sobrar cosseno φ. O x chapéu e escalar o φ chapéu, vai sobrar só o menos seno φ. E aí eu substituo o x por r cosseno φ e o y por r seno φ. E pum, eu ponho tudo aqui. E vai ficar essa expressão que está aqui. Aí vocês pensam assim, lá vem o professor com essa integral cabeluda. Pensa o seguinte, olha, se é a integral de uma variável só, ela não é cabeluda. Até com duas, integral dupla, até ainda dá para fazer. Ela começa a complicar que sempre integral tripla. Tá? Quanto que vai sair disso daqui? Essa conta. Então vamos lá. A gente vai pegar. É isso aqui que eu estou calculando. E agora eu simplifiquei aquela expressão. Como que eu simplifiquei? Se a gente volta aqui, ó. Cosseno φ vezes esse aqui, eu vou abrir esse parênteses, né? Vai ficar R cosseno φ ao quadrado. Aqui tem R seno φ ao quadrado. Então vai sumir, vai ficar só o R. E vai ficar o delta cosseno φ. E embaixo aqui eu já abri esse termo aqui, né? O R quadrado menos 2R delta cosseno φ mais delta quadrado. E agora eu faço uma outra simplificação, que é dividir em cima e embaixo por R. Aí vai aparecer o por R quadrado, na verdade. Aí vai ficar o delta sobre R, que eu chamei de A. E isso é menor que 1. Por quê? Porque eu estou deslocando o fio dentro do círculo. Então, eu nunca vou deslocar ele para fora do círculo. Ele está sempre dentro do círculo, que é o contorno C, sobre o qual estou fazendo essa integral. Portanto, o delta é sempre menor que o raio do círculo. Tá? E aí eu fiquei olhando como é que eu resolvo isso aqui. Aí eu olhei e não achei um jeito fácil de resolver. Qual é a técnica de integração? E quando as coisas é assim, eu já pego e já jogo no programa de fazer conta e faço numericamente. Eu nem perco muito sono com isso, não. Então eu vou pôr aqui quero mostrar umas coisinhas para vocês que eu achei interessante. Uma propriedade dessa
integral aqui. Bom, mas aí eu programei no computador, né? Essa função aqui embaixo, φ, que eu chamei desse y2 aqui. E aí eu programei a de cima também, que é essa azul aqui que aparece isso daqui. E plotei aquela curva em função do φ, a de cima e a de baixo. E aqui é a razão. Eu tomei a razão disso. Aí ficou essa curva em amarelo aqui, laranja. Aí você vê que interessante. Olha, ela tem uma parte acima de 1, uma parte embaixo de 1 e outra parte acima. Só que a hora que você soma, você integra ela, você soma essa área aqui com essa área daqui, todos os valores que estão acima de 1, dá exatamente a área que está embaixo de 1. Então a soma disso aí é sempre 1. Como é de 0 a 2π, né? Isso é meu defita aqui, ó, se eu estou multiplicando por... Então essa conta, ela sempre, se eu integro isso, vai dar 2π. Então, esse k que eu pus aqui é essa integral numérica. Integral de 0 a 2π desse termo aqui. Esse k está aqui, dá sempre, ó, pode ver que isso aqui é 2π. Ó. Isso que aí eu fiz, eles falaram, mas que valor do a você pôs? É isso que é interessante, é isso que eu quero mostrar para você. Qualquer valor do a que você põe, dá a mesma coisa. É uma resposta que não depende desse a. Deixa eu abrir aqui ó, o programinha aqui, que eu já vou pôr para vocês verem. Calma, pessoal, estou ajeitando a tela aqui. Pronto, agora eu vou compartilhar uma outra tela com vocês, que é essa daqui desse programinha. Vocês estão vendo aí? O que, é que vocês estão vendo? Apareceu o programinha aí, a telinha do MATLAB aí? Beleza. Ó. Olha, aqui tem uma lista de todos os programinhas que eu já fiz para esse curso aqui. Agora aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Essa aqui é uma integração numérica daquilo ali. Então, deixa eu rodar ela uma vez para um valor de A. Então, vou pôr aqui, ó. Então, eu vou girar com A.25. E agora vamos ver se vocês estão vendo o resultado. Não sei se essa janela gráfica aparece para vocês também. Tentando pôr no mesmo console. Ah, beleza. Então, vocês estão vendo aí. Ó, aqui eu estou pondo a integral ó, dividido por π. Está vendo que dá 2? Aqui em cima, esse valor. E esse é para A igual a 25. Se eu pôr outro valor de A, eu vou pôr, sei lá, 45. Tá vendo? Ele mudou a forma da curva, mas a parte que está acima de 1 continua sendo a parte igual à parte que está abaixo de 1. Na hora que eu somo, sempre dá 2π. Dá para pôr valores até bem maiores, quase chegando em 1, por 0,95. Aí ó, ele fica assim, ó. Tem um pouquinho aqui abaixo de 1, mas ao longo de um intervalo grande. E aí ele sobe aqui. Mas o total deu 1. Dá 2, tá vendo? Só agora que apareceu um número aqui, sei lá, para nona casa aí, que é diferente de 0. Então, com isso eu estou mostrando para vocês, numericamente, né, quanto que dá aquela integral. Que ela vai ser sempre é, 2π, independente do valor do A. É isso que eu achei estranho. Eu falei, mas será que isso vai dar
2π, né? E aqui tem a solução, outro jeito de fazer também, que às vezes é mais... Eu joguei no Wolfram, e, ó, a solução saiu isso aqui, ó. Saiu dessa forma, e aqui tem uma forma alternativa que eu achei mais fácil de usar. E aí eu pus ela aqui, ó. Então, essa integral kappa aqui, né, que é isso aqui. A solução que o Wolfram deu é esse φ sobre 2 menos o arco tangente de 1 menos a cosseno de φ sobre 2, 1 mais a seno de φ sobre 2. E eu vou integrar de 0 a 2π. Então, esse daqui dá simplesmente π, né? Porque em 2π vai dar π, em 0 vai dar 0. E aí sobra esse. Aí, a hora que você substitui o 0 aqui, seno de φ de 0 é 0, vai dar infinito. Aí a tangente de infinito, de mais infinito é π sobre 2, e de menos infinito é menos π sobre 2. Mas tanto em 2π como em 0, isso daqui dá π sobre 2, por causa desse valor aqui. Então, o 2π aqui, 2π aqui eu substituo aqui, é dividido por 2, então vai dar π. Aí vai dar menos aqui, que vai cancelar esse. Então fica positivo. Em 0, esse aqui é 1. Aí como ele está aparecendo depois, vai ser menos isso, vai dar mais também. Então dá 2π. Tá? Então, dos dois jeitos, eu confirmei que dava 2π. O que isso quer dizer? Quer dizer que o significado físico de fazer isso. Que se eu pegar um círculo, né, em torno de um fio, não importa se esse fio está no centro ou não, a integral no contorno desse círculo é igual a μ0 vezes a corrente. Tá, e se eu passar 2 fios? E se eu passar 3 fios? Ah, essa integral vai dar a soma das correntes. Entenderam? Ó, pega um círculo aqui. Passa um monte de corrente por ele, perpendicular. A integral de linha do campo que ele produz aqui vai ser μ0 da soma dessas correntes. E esse foi o pontapé inicial para chegar na lei de Ampère. Por quê? O quão geral é isso? E se essa corrente passar inclinada ali dentro, esse fio passar inclinado? Se ele passar inclinado, só entra a componente da corrente que cruza a área. Entendeu? A corrente total que cruza a área do contorno. Se você põe ela inclinada, você vai ver que vai ter as componentes do campo B. Uma delas se cancela. Então, essa componente é aquela que é a projeção da corrente paralela ao circuito. Como é que se define isso? Explicitamente, né? Bom, a gente viu que a corrente ela é nada mais do que a densidade de corrente, né, que eu defino numa área. Então, ou seja, a densidade de corrente é a corrente por área. Só que se eu tenho uma corrente que varia ao longo dessa área, eu preciso, para calcular a corrente, que é a carga total que passa por essa área, integrar a densidade de corrente nessa área. E esse é um exemplo que eu vou fazer daqui a pouco, né? É quando esse J não é constante nessa área, ele varia ali. Aí, para calcular a corrente total, eu faço esse produto escalar. É o J escalar, o elemento de área. É esse que me define qual é a corrente que cruza o campo e qual que é a corrente que entra na lei de Ampère. Aqui. E a lei de Ampère nada mais é isso. Só que ela é extremamente geral no sentido do que não depende a forma do contorno. O que dá para se mostrar também, o que dá para fazer, é que se eu pegar a lei de Biot-Savart para calcular o campo B de cada fio, ali, então aí fica a somatória e passa um monte de corrente. Então, vou supor que é fio discreto, em qualquer formato. Eu uso o Biot-Savart, que é
distribuir de cada circuito, e aí o campo que ele produz é essa integral que está entre parênteses, e essa é a Biot-Savart para cada um dos fios. Aí se eu defino um contorno em torno desses fios, e eu fizer esse produto escalar e essa integral, o que conclusão que chega? Que tudo isso vale 4π. Que cancela esse 4π que está embaixo. Essa, e a lei de Ampère é geral por causa disso. Porque essa é uma propriedade que dá para se deduzir. Então, toda aquela complexidade da lei de Biot-Savart, ela se resumiu na lei de Ampère. É a mesma coisa que a gente fez. Toda aquela negócio da lei de Coulomb, tá? Toda a física dela se resumiu na lei de Ampère. E aqui a gente está falando, no momento que a gente entra com lei de Ampère, a gente vai começando a deixar de lado a lei de Biot-Savart. Porque a lei de Ampère é, sim, uma das equações de Maxwell. Só que ela, ao longo desse curso ela vai ganhar mais um termo que depois vocês vão entender. Da onde que vem um outro termo, isso daí. Mas, enquanto eu tiver correntes estacionárias, é ela que eu uso. Para que eu começar a ter coisa variando com o tempo, aí é outra história. É exatamente. Ela é análoga nesse sentido também. Para você usar ela, a gente precisa ter simetria. No caso completamente sem simetria, você tem que usar o Biot-Savart para calcular o campo. E é isso que a gente vai começar a fazer. Quero que vocês aprendam agora o geral e as condições que a gente pode usar a lei de Ampère. Essa parte da lei de Ampère. Depois, umas décadas depois, o Maxwell colocou mais um termo aí. E hoje em dia a lei de Ampère é chamada lei de Ampère-Maxwell, que é a quarta coisa, mas ela tem a ver com dependência temporal. Tá? Então, em circuitos estacionários, essa é a... Pode também variar no tempo, mas você não tem campo, você tem só corrente variando no tempo. Mas depois a gente vê outra forma dela. Então aqui tem uma representação mais geral dela, né? Tem as correntes aqui. Essas N correntes eu represento, pode ser corrente discreta, a gente vai aplicar numa bobina. Aí eu tenho um número de fiozinho discreto passando, aí eu conto o número de fios. Se eu tiver uma distribuição de corrente, que nem nesse caso aqui, eu tenho um condutor, a corrente total é I. Mas como que ela está distribuída aqui dentro? Aí eu preciso de uma densidade de corrente. Aí eu uso essa integração aqui, ó, uma integral de área. Que tá aqui. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui para vocês, que é para tentar sedimentar um pouco esses conceitos, tá? De como que usa a lei de Ampère. Bom, primeira coisa, antes de eu começar a fazer, vocês ficaram com alguma dúvida no que eu falei? Aquele exercício do porquê que eu demonstrei o fiozinho saindo do centro ali e tal. Existem outras demonstrações que dá para fazer, que você mostra que essa corrente, a integral de linha. Aqui, ó, eu estou tirando até a área do plano, tá vendo? Eu posso ter uma área que seja formato qualquer aqui. E a integral do B é sobre esse contorno que define a área. Então, não importa nem a área qualquer, eu posso escolher isso convenientemente. E ela é tão versátil por causa disso. Eu tenho que saber qual é o meu contorno, qual é a área que é mais favorável para resolver. Então, ela é bastante flexível nesse sentido. Uma pergunta para vocês. Nesse circuito que eu desenhei, olha, eu tenho a área está aqui, o elemento de área, desenhei essas correntes entrando aqui, e o campo B vai sobre esse contorno. Qual o sentido do campo ali?
aqui em cima, aqui nessa lateral, o campo B aponta para baixo ou para cima? Nessa lateral que está mais próxima do centro. Vocês sabem dizer? Lembra? Usa a regrinha da mão direita. Põe o dedão no sentido da corrente. Qual que vai ser a direção do campo aqui onde eu pus essa mãozinha aqui do cursor? Isso, para baixo. Então, o B, nessa integração aqui, ó, o sentido, a integral de linha tem que ser nesse sentido aqui. Porque se eu olhar de cima, que eu vejo as correntes vindo na minha direção, aí eu tenho o sentido horário. Não, desculpa, o sentido anti-horário, que o φ gira no sentido anti-horário, que a gente convencionou o da mão direita, que é que nem que estava no slide anterior. Tá? Então é só para lembrar isso, para enfatizar um pouquinho. Porque eu estou falando isso porque em alguns lugares eu já vi o pessoal faz esse desenho, só que põe o campo no sentido contrário. Só por isso que eu estou chamando a atenção para isso. Então a integral de linha nesse desenho aqui, ela tem que ser desenhada para baixo, do lado esquerdo, direito. Direito. Bom, então aqui é o seguinte. A gente vai fazer um condutor, um fio, tem um diâmetro 2A, ou seja, o raio dele é A. E eu posso ter, eu vou considerar dois tipos de densidade de corrente. Eu tenho uma densidade que é uniforme, que é simplesmente a corrente total dividido pela área, que é o πA². E uma densidade que pode variar com o raio. Então, eu estou pondo um raio que é normalizado pelo próprio, ou seja, um R, né? Desculpa, não um raio. Varia com uma variável radial aqui, né? Que é o R. Eu normalizei pelo A e pus elevado a N. Então, se você pôr N zero, é esse caso de cima, porque isso aqui vai dar 1. Então, a minha densidade de corrente é uniforme. Se eu pôr N igual a 1, ele aumenta linearmente com R. N igual a 2, ele aumenta com R². A 3 com R ao cubo. O que isso vai fazendo? Cada vez que eu vou aumentando isso, vai restringindo a corrente cada vez mais a superfície. Essa aqui é a jogada desse R aqui. Eu vou pôr, quanto mais eu aumento esse N, mais limitada a região da superfície vai estar a corrente. Depois eu mostro o gráfico como é que fica. Então, eu vou fazer no caso 1. Eu vou pegar o J de R, né, a densidade de corrente, sendo uma constante. Então, é simplesmente a corrente total pela área. E aí eu vou fazer a integral disso no fio, esse circuito 1, dentro do condutor. Então, eu posso escolher esse C1, vai ser esse C1 aqui, né? Eu vou centrar ele no eixo e vou usar um raio menor. Qual que vai ser a corrente que vai passar por ele? A corrente total é I. Mas qual que é a corrente que está passando ali? Aí eu preciso fazer essa integral dessa daqui. Porque só uma parte da densidade de corrente vai estar cruzando isso daí. Então, o N aqui é a normal, né, da área. E a área é simplesmente cada elemento de área, o N é normal. Então, está na direção da corrente isso também. Então, o J e o N têm a mesma direção. Aí que entra o problema da simetria. Pela simetria do problema, eu sei que o B só depende do raio, o módulo B. Ou seja, em cada posição que eu olho, o módulo do B só varia com a distância e ele é sempre tangente a essa posição. Aquele desenho circular aqui. Sempre em volta. Tá? E o meu DL vai ser o R definido. Então, o produto escalar disso aqui vai dar 1. O B, o módulo, ele é constante sobre esse círculo, ele só depende do R. O R é fixo. Então, vai sair simplesmente B vezes o período. Desculpa, o período não. O comprimento do perímetro, 2πr. Igual a μ0 vezes a área. Está lá, porque o J é constante.
Então, ele vai sair para fora dessa integral de área. E aqui vai ficar a área. Essa área 1 aqui, que é simplesmente πr quadrado. Então, ó, analogamente àquele caso que a gente tinha uma distribuição uniforme de carga dentro de uma esfera, e a hora que eu calculava o campo lá dentro, ele era proporcional ao raio, aqui a hora que eu tenho uma densidade de corrente, o meu campo lá dentro, ele vai aumentar proporcionalmente com a corrente. Porque, ó, o raio, né? O R está aqui, vai cancelar esse R quadrado, vai ficar só R. Então, meu campo, ele aumenta linearmente com o raio. Então, o B ali dentro, ó, em cada posição, vai ser no meio, porque o π cancelou, né? Saiu da área lá, 2π. Desculpa, é πr quadrado, né? Saiu para fora, cancelou o π embaixo. Ficou μ0j r φ. Aí, se eu pego o J aqui, que é a corrente sobre a área, né? Vai ficar π ao quadrado, então volta o π aqui. O A quadrado eu divido em 2, deixo um A aqui fora, que dá a unidade do campo. E R dividido por A, que é a dimensional que fica aqui dentro. Então, isso vale para R menor do que o raio. Ou seja, o campo dentro do fio, ele aumenta. Quando ele é a corrente que percorre o condutor é uniforme lá dentro. Aí o campo magnético aumenta proporcional com o raio. Aí, se eu for calcular para fora, aí eu pego um círculo 2, vai ser maior que o raio do condutor. A área 2 vai ser interna. Só que a corrente J aqui, ela não existe fora do condutor. Então, aqui eu vou ter a corrente total que está passando lá. Então, vai dar o I0I. Então, meu B vai ficar essa integral de linha vai dar B vezes o perímetro do circuito, né, que é 2πr, igual a μ0I, que a gente tem o campo que a gente calculou do fio. Então, isso é análogo, lembra? A lei de Coulomb, a lei de Gauss. A hora que eu estou fora da esfera, se eu tenho uma carga lá dentro, não importa como ela está distribuída, desde que seja simetricamente esférica, ou seja, ela pode variar do raio, mas ela não varia com o ângulo lá dentro. Só varia com o raio. A hora que eu estou para o lado de fora, o campo elétrico que ela produz é o mesmo campo de uma carga pontual. Aqui é análogo. Tem um condutor, o campo que ele produz, que ele é reto e comprido, ele é igual de um fio de diâmetro infinito. Como é que é? Infinito não, é infinitesimal. Não importa mais o diâmetro do fio. O campo magnético que eu estou vendo fora dele, não importa se eu estou usando um fio de raio 1 milímetro, 2 milímetros, 10 milímetros. Eu estando fora do fio, sem efeito de borda da hora que o fio muda de direção, né? Estou pegando uma seção reta do fio. E esse é o meu campo magnético que eu vejo ali. Agora, se eu pego o caso 2, que o R aumenta com N, aí eu vou calcular a corrente interna por cada circuito. E agora o J, ele depende do R. Então, ele não é mais uma constante para mim tirar da fora. Também tem uma parte que é constante, mas eu tenho que integrar em R' sobre A. Então, eu vou de 0 a R, de 0 a 2π. Como ele não depende do ângulo, só do R, esse 2π vai simplesmente virar 2π aqui na frente. E aqui eu tenho uma integral em R. Então, eu tenho o R' dr, Rn, né, com esse N que está aqui, com esse R' aqui, vem da densidade de corrente. Vem o R elevado a N. Como o elemento de área também tem o R, aqui vai dar R a menos 1, R mais 1. E essa é a integral que eu tenho que fazer. Então, vai ficar a integral de R a N mais 1, vai ficar N mais 2,
vezes o R elevado a N mais 2. Esse aqui é integral em R. Aí vai sair o 2π para fora. E ele cancela com alguma coisa aqui que fica o A quadrado. Ó. Como aqui eu tenho A elevado a N, eu coloco a N, eu ponho 2As para dentro aqui, para ficar esse valor unitário, R sobre A, elevado a N mais 2. E o A ao quadrado que eu acrescentei aqui embaixo, eu multiplico em cima. Aí aqui aparece a área. E o J0 é simplesmente a corrente dividida pela área. Né? Não, na verdade não é isso aqui. J0 eu preciso calcular. É isso que eu vou fazer. Então, o 2π aqui, ó, ficou o π aqui e o 2 aqui. Eu escrevi desse jeito. Vocês entenderam? Ó? Esse Rn mais 2 sai dessa integração aqui, ó, de R' a N vezes o R'. Então, vai ficar R' a N mais 1. Na hora que eu integro, né, fica N mais 2 sobre N mais 2. E aí eu manipulo A para ficar adimensional aqui e aparecer a área. Bom, o que eu sei? Aí eu preciso pegar essa expressão e falar, bom, a hora que eu estou no R igual a A, toda a corrente passou dentro. Então, ó, essa expressão aqui, que é a corrente interna, um circuito que eu peguei, quando o R valer A, vai sumir isso daqui, né? E vai ficar esse termo só, que R igual a A sumiu tudo isso, ficou N mais 2. Isso vai ser igual à corrente. Então, eu igualo essa expressão aqui da corrente, eu vou ter que esse J0 vale isso aqui. Vocês entenderam o que eu estou fazendo? Eu só falei, ó, a hora que o R aqui for A, tudo isso aqui é o I. E é isso que eu estou escrevendo aqui. A corrente interna em R igual a A é a corrente total. Implica um valor desse J0. Aí você fala assim, mas é igual ao que eu tinha anteriormente? Vamos testar. Lembra que eu falei nessa expressão? Se eu usar o N igual a 0, eu tenho o caso que a gente calculou. Então, se por N igual a 0 aqui, ó, vai ficar 2 dividido por 2, que é 1, vai ficar o I sobre a área. Então, essa é quando eu tenho a distribuição uniforme de corrente dentro do condutor, o J0 é a corrente sobre a área. Mas, se ela for diferente com essa lei que eu pus aqui, lá na lista do exercício, a Rafaela colocou um outro, que ele varia de um outro jeito. Esse aqui eu pus com R elevado a um N. Lá varia de outro jeito. Aí vocês tentam fazer para ver se vocês, só pelo que eu falei aqui, vocês conseguem ver a analogia da solução, como é que faz a solução. Então, agora, usando essas substituições aqui, né, o B dentro do fio vai ser 2πr, μ0 da área interna. Aí eu ponho isso daqui. Vai ficar isso aqui, o 2πr vai cancelar. Vai cancelar esse 2, vai cancelar o π, vai ficar isso daqui. Aí se eu substituo o J0 que eu tinha calculado lá, eu vou simplificar aqui. Aí você está vendo? Ó, tem A quadrado aqui, aqui só apareceu A. Por quê? Ó, eu cancelei um R, esse R aqui vai cancelar o 2 que está aqui, vai ficar N mais 1. E aí um A saiu para fora aqui, cancelou um, de modo que eu continuo tendo esse valor adimensional, que é o raio, o R, né, que é a distância ao centro, dentro do fio, dividido pelo raio do fio. Esse é um valor adimensional elevado a N mais 1. E aí eu substituo aqui o J0 de volta aqui. Eu vou cancelar esse N mais 2. Aí eu tenho de novo aquele valor, esse μ0 I sobre 2πA, R sobre A elevado a N mais 1. Então, se eu pôr o N igual a 0,
eu tenho de novo o campo aumentando com o raio, que é essa curva aqui, ó, ele aumenta linearmente com o raio. É para n igual a zero. Tá vendo? Aí se eu for aumentando o n, o que vai acontecendo? A corrente fica mais restrita à superfície. E o campo B, ele também vai ficando mais restrito à superfície. Por quê? Porque naquele círculo que eu não tenho corrente passando por ele, que, por exemplo, se eu pegasse até aqui, ó, 1/4 do raio, mais ou menos o tamanhozinho aqui, praticamente eu não tenho corrente passando aqui. Então, o campo magnético, por consequência, é muito fraco aqui. Então, todos eles terminam aqui. Né? Você vê que cada vez, quanto maior o N, mais limitado a superfície ele está. E a hora que sai para fora, ele cai com 1 sobre R, que é o campo de um fio. Normal. Legal essa parte, né? Então, eu acho que aqui é um exemplo bacana de usar a lei de Ampère, é quando você tem uma situação mais próxima do real. Você tem um condutor, ele tem um diâmetro, como que essa corrente se distribui lá dentro? Então, isso você consegue agora calcular o campo dentro do fio. Antes, a gente só calculava fora. Em um outro caso que é importante, eu vou fazer a comparação também com a lei de Biot-Savart, porque dá para fazer dos dois jeitos, então eu uso para comparar. Então, eu vou fazer por lei de Ampère, que é numa bobina, que a gente chama de solenoide. Então, bom, primeiro deixa eu explicar o desenho. O desenho aqui são espiras, né? Mas eu só desenhei a espira a hora que ela cruza o plano do slide. É como se fosse vários anéis. Lembra a hora que eu calculei por Biot-Savart o campo do anel? É só por um do lado do outro. É isso que eu estou fazendo. Isso representa uma bobina, que a espira sai, ou a espira sai daqui, né? E entra aqui. Sai daqui e entra aqui. Então, em torno de cada uma delas tem aquele campo B circular, né? E a gente quer calcular o campo aqui dentro. Quanto que vai ser? Sem a lei de Ampère, por Biot-Savart, o que a gente tinha que fazer? A gente sabe o campo de um anel, a gente tem que integrar a contribuição de vários anéis. Agora, por Biot-Savart, é mais simples fazer. Então, eu vou fazer desse jeito, lei de Ampère, e depois vou fazer por Biot-Savart para vocês verem a diferença. Como é que faz? Bom, o que a lei de Ampère fala? Bom, eu posso fazer o circuito mais conveniente que for, porque ele não depende da forma do circuito. Então, eu posso escolher um circuito sobre o qual eu sei calcular o campo. Então, que aproximação a gente vai fazer? Bom, eu vou fazer um circuito retangular. Por quê? Porque nessa região aqui, ó, nesse lado 2 e 4, o campo é perpendicular. Aqui dentro, a gente viu que o campo dos dois lados aqui, das correntes que sobem e descem, produz um campo no mesmo sentido. Esse campo B, essas flechinhas vermelhas que eu desenhei aqui. Então, aqui dentro eles estão na mesma direção, mas são sempre perpendiculares a esse lado. Entre eles, o campo é muito fraco, eles têm sentidos opostos. Né? Depois a gente vai ver na solução exata lá que ele é sempre nulo aqui também, e aqui fora é muito fraco. Aí nesse lado 3 você fala assim, mas aqui o campo está tudo na mesma direção, então eu vou ter que calcular o campo aqui. Mas o truque é, você pode levar esse lado 3 para infinito. Não tem necessidade do campo ser limitado. Então eu sei que a hora que eu estiver muito longe dessa bobina, desse solenoide, o campo sobre o lado 3 vai ser zero. E sobre o lado 2 e 4 é sempre perpendicular. Então, com esses argumentos, eu consigo jogar fora a integral sobre o lado 2, 3 e 4. Então, a integral fechada, que vai ser igual a μ0 vezes a corrente total que entrou aqui dentro, eu vou dividir em 4 integrais, 4 pedaços do circuito aqui, e
todos vão ser nulos, exceto esse primeiro. Então, em 2 e 4, o campo é perpendicular ao DL. O DL é para cima e para baixo, e o campo é sempre perpendicular a ele. Então, esse produto escalar vai dar zero. No lado 3, eu vou pôr ele para infinito, o campo vai ser zero. Então, a integral no circuito fechado vai ficar simplesmente a integral sobre esse lado 1. Que vai valer quanto isso? Bom, a gente viu que o campo aqui dentro é constante. Então, pela própria geometria disso aqui ir para infinito dos lados, né, ser bem comprido, não tem por que o campo variar ao longo disso. É sempre igual aí. Então, vai ser simplesmente o módulo do campo vezes o comprimento desse pedaço aqui. O comprimento do lado 1. Tá? E aí entra a corrente total. Quanto que é a corrente total? É o número de espiras que entram aqui nesse desenho. Tem 1, 2, 3, 4. Então, esse N vai ser 4. Tá, mas aí tem o L aqui. Se eu dividir o N por L, vai ter o quê? A densidade de espiras. Então, o campo aqui dentro, né, o módulo dele vai ser I0 vezes a densidade de espira, que é a espira por comprimento, vezes a corrente. Simplesmente isso. Então, vocês estão vendo que sem resolver integral nenhuma, nada, eu cheguei no valor do campo. Ali dentro do solenoide. Dentro de que aproximação? Eu não estou vendo as bordas disso. E a distância entre a espira aqui são desprezíveis, elas estão muito juntas. O campo que se calcula aqui, por exemplo, se você pega um cilindro só com carga na superfície e põe para girar em torno do eixo, você calcula o campo exatamente desse jeito. Então dá para fazer daquele jeito usando a lei de Biot-Savart e comparar com a lei de Ampère. Então aqui agora no próximo, eu vou fazer essa mesma solução pela lei de Biot-Savart. A única vantagem é que pela lei de Biot-Savart eu consigo estimar quanto que é o campo na borda. Porque lá me dá a solução exata. Aqui é só mostrando, ó, aquela solução do anel que a gente fez por Biot-Savart, acho que foi umas 2 ou 3 aulas atrás. Aqui eu juntei tudo elas, eu coloquei vários aqui, para vocês verem que ele termina, aqui o campo está caindo, ele vai ficando mais curtinho os vetores, mas eles são sempre paralelos ao 1, na direção 1 aqui. Aqui fora eu posso ir até o ponto que ele é 0, e ele fica bem fraquinho aqui fora. Entre os fios aqui, ó, como ele é sempre perpendicular ao contorno, se eu for bem no ponto médio. Então, usando essa solução exata, eu mostro para vocês que esse caminho retangular aqui, ele satisfaz o fato de eu conseguir eliminar a integral nos lados 2, 3 e 4. E a hora que eu faço tudo isso aqui, dá o B igual a M0 e 1. Então, você está vendo que essa conta não especifica em que posição aqui dentro eu estou. O campo é praticamente o mesmo. Na hora que você olha aqui, você vê que o tamanho desses vetores aqui, ó, eles são realmente muito iguais aqui, se eu estou olhando transversal. Ele só começa a variar quando eu chego muito perto do fio. E nessa região, entre duas espiras. Está vendo? Aqui entre as espiras. Ó. Aqui ele está pequenininho, vai crescendo e já ficou constante. Aí depois ele diminui. Aqui onde tem o fio, ele está constante. Ó. Quase. Então, se eu pego uma densidade muito grande de espiras, uma colada na outra, aqui, né, essa variação de intensidade, ela some. E aqui eu estou numa razão de que a distância entre eles é igual ao raio da espira. Mas se eu colocar eles todos juntinhos, esse campo aqui dentro fica uniforme. Então, essa situação é aquela situação análoga. Lembra que o capacitor
era uma situação que a gente falava que definia uma região de campo elétrico uniforme no espaço. E é bastante usada essa aproximação em várias coisas. Na hora que a gente foi calcular a energia num capacitor, lá a gente usou essa aproximação aí. O solenoide, ou a bobina aqui, é uma situação análoga, só que ao campo magnético. Então, sempre que você faz uma espira, você tem um campo muito próximo de uniforme dentro dele. E ele vale quanto? A densidade de espiras vezes a corrente e vezes a permeabilidade magnética do meio. E aí que está a importância de estudar materiais, propriedade magnética dos materiais. Porque se eu colocar um outro material aqui dentro, eu vou sair do mizano. E eu posso aumentar o campo magnético, colocando um material que se magnetiza. Então, por isso que a gente vai ver ainda, nesse bloco aqui, não na aula de hoje, mas essa semana, esses materiais magnéticos. E aí eu vou mudar esse guia. Então, essa é uma coisa que eu queria falar. Então, vamos fazer a comparação dessas contas que a gente fez com o Biosavá. Aqui tem só um exemplo, um outro desenho. Só para lembrar, né? Calcula por Biosavá o campo do anel, ele tem um máximo dentro do anel e depois cai. Você põe vários juntos, né? Vai chegando numa região que o campo fica uniforme aqui dentro, eles estão bem próximos. Na verdade, essa oscilação está até muito grande, eles estão bem próximos do uniforme aqui dentro, dependendo da distância que você põe. E aqui ele cai rapidamente. Então, agora a gente vai calcular, usando o Biosavá, quanto que é o campo aqui nessa borda. Aqui ele tem um valor e aqui ele tem outro. A gente vai calcular quanto ele é aqui. Isso é uma coisa que não dá para fazer pela lei de Ampère. Mas pela lei de Biosavá dá. Então, vamos lá. Aqui tem o campo de uma espira. É esse campo que eu desenhei aqui. Aqui está a espira. Então, a gente até fez a solução exata no plano XZ. Eu vou pegar simplesmente ao longo do eixo. Por que eu vou pegar ao longo do eixo? Porque ali naquele desenho a gente já viu que a hora que eu pôr várias juntas, bem densa, a uma distância, eu vou pôr muitas ali, o campo vai ficar uniforme. Então, eu posso usar essa expressão que era no eixo, né? E eu sei que isso vai valer mais ou menos em toda essa região da espira. Então, essa aqui é a expressão do campo magnético ao longo do eixo do anel. É esse Z quadrado mais A quadrado elevado a 3 meios. Aqui é o momento magnético da espira, que é o I vezes a área, corrente vezes a área. E agora eu vou pôr, o N vai ser o número da espira. Ah, bom, isso aqui eu vou voltar. Então, aqui está. Agora eu pus várias juntas aqui. Né? E vou usar essa expressão para calcular o campo nesse ponto. Então, qual que é a corrente? Como é que eu descrevo essas várias correntes? Eu vou fazer uma densidade de espiras. Então, eu vou pegar um DZ, que eu estou variando ao longo do Z, né? E escrever quantas espiras, qual é a corrente que tem nesse DZ. Em vez de eu fazer fio por fio, fazer uma somatória, eu vou fazer uma integral contínua. Então, quer dizer que as espiras vão estar muito juntas. Eu vou pegar um elemento de comprimento aqui e definir a corrente que passa dentro disso. Quanto que é a corrente? A densidade de espiras vezes o DZ. Cada espira passa uma corrente I. Em DZ, quantas espiras tem lá dentro? É o N, que é o número de espiras pelo comprimento total disso, vezes o DZ. Então, em vez de onde eu tenho a corrente aqui no momento magnético, eu vou ter a densidade de espiras vezes a corrente vezes o DZ. Então, o meu anel agora, em vez de ser só uma corrente, o meu anel que está numa posição Z, ali, ele tem essa corrente. A densidade de espiras vezes do I, vezes o DZ. Só que agora eu gerei a integral em DZ. Porque eu vou somar as contribuições de tudo isso. Entendeu o truque? Como é que eu montei isso?
É a mesma solução do anel. Simplesmente que agora eu posso dizer a que distância eu estou da borda. Eu estou, em vez de viajar aqui, né, eu estou pondo várias espiras aqui e estou calculando a contribuição de espira que está a uma distância z. Aqui está o z, né? Dessa daqui. Estou somando a contribuição de todas essas espiras. Como eu estou indo para z negativo aqui, então eu vou de menos z até zero. Eu defini como sendo zero aqui. Aí eu montei a integral. Agora, como é que eu vou resolver? É outra história. O truque para resolver isso é criar a variável trigonométrica. Eu simplesmente escrevo a distância z que eu estou aqui, ó, esse ponto B, essa aqui eu sei que é A, o raio é A, então eu crio esse ângulo φ aqui. Z está aqui, corresponde a isso aqui. Está vendo onde eu desenhei aqui esse ângulo φ? É esse triângulo que está aqui embaixo. Então aqui A é o raio, o Z está aqui. Então o φ é a tangente do Z sobre A. Então o Z vai ser menos A tangente φ. Por que o menos? Porque eu aumentando o φ, eu estou indo para Z negativo. Porque a definição de origem que eu pus o Z que aumenta para cá. E eu estou calculando nessa borda. Então eu peguei as bobinas, as espiras, os anéis, em vez de pôr ele para frente, eu pus eles para trás. Estou calculando aqui em Z igual a zero o campo de tudo isso. Então, usando relação trigonométrica, esse lado aqui é a hipotenusa, Z quadrado mais A quadrado, e eu posso escrever isso em função do cosseno. Isso aqui, cosseno φ é o A. Então, é uma relação que eu vou usar. O Z é menos A tangente φ. E aí eu uso para fazer a troca de variável. Então, eu tenho uma integral em Z, eu vou fazer uma integral em φ. Como que eu faço isso? Eu escrevo dz em termos de dφ. É só derivar isso aqui. Dz vai ser igual a menos A, que é o que estava aqui na frente. A derivada da tangente φ em relação a φ vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado de φ, vezes o dφ. Isso aqui a gente já fez, tá? A gente já fez uma coisa muito parecida, que era calcular o campo de um fio. Urbi-Ossawara. Então, vocês vão lá, tem essa integral desse jeitinho aí. Só que aqui a origem tem uma escolha particular de origem, mas é o mesmo truque de mudança de variável. Então, o dz sobre esse conchete aqui elevado a 3 meios, se eu for trocar, né, conchete elevado a 3 meios, eu troco, uso essa relação para sumir com ele, escrevo esse conchete em termos de A e cosseno φ, e o dz eu troco por isso aqui. Então, vai ficar simplesmente menos 1 sobre A quadrado cosseno φ dφ. Se não ficou claro, você faz essa substituição. Tá? Você calcula esse conchete a 3 meios em termos de A e cosseno φ e troca o dz por isso aqui. Você vai ver que vai ficar esse termo aqui. Tá bom? E aí isso é fácil de fazer integral. Então, quando eu vou no z igual a menos zero, ou seja, eu estou na extremidade oposta da bobina, eu tenho que esse vai ser o seno φ. O que é esse seno φ? Bom, a integral ficou só uma integral em cosseno. A integral de cosseno é o seno. Então, eu vou ter o seno de zero, do φ, né? De zero até a φ máximo. Quem que é esse φ máximo? Esse φ máximo é simplesmente quando eu estou na extremidade da bobina, quando eu estou no z igual a menos zero. Então, é só voltar aqui nessa relação. Você vê aqui, ó, o seno, quanto que vai ser, né? Vai ser o valor máximo que está aqui, esse aqui vai ser L, né? O Z vai estar em L, e aqui vai ser L. Então, isso vezes o seno φ vai ser isso. E aí eu troco, é isso que eu ponho aqui. Então, vai ficar L, eu tenho menos aqui, né? Então, vai cancelar esse menos do L que vai estar aqui, e vou ter isso. Então, meu campo na borda é 1 meio de μ0 N, que é a densidade de espiras, vezes a corrente que percorre o solenoide, que está lá.
É isso aqui. E você fala, bom, mas está bem parecido com o que a gente tinha. Sim, tá, mas esse é na borda, para um mundo de comprimento L. Se eu aumentar muito esse comprimento, esse A vai sumir nessa raiz. Aqui tá. Imagina, eu pego uma coisa que vale 100 e uma coisa que vale 1, isso aqui vai sumir. Vai cancelar isso e eu vou ter o quê? Que na borda, por um solenoide longo, onde eu não vejo o efeito da outra borda, é um meio de M0I. Agora, por simetria, olha, se isso eu tenho na borda, aí você imagina que eu pego um igualzinho a esse e põe na frente. Eu tenho o mesmo campo. Então, eu vou ter duas vezes esse campo. Só que aí agora eu vou estar no centro do solenoide, porque eu dobrei o tamanho dele. Então, por simetria, o B no centro do solenoide é duas vezes o B da borda, que vai ser isso. E para um suficientemente longo, eu caio porque na resolução que a gente tinha, o 0N, que é o que a gente teve pela lei de Ampère, que a gente pode aplicar ela na hora que eu não tenho efeito de borda. Então, convenci vocês ou não com esse truque do centro é duas vezes a borda? Aí, pessoal, acorda aí, vocês estão dormindo já? Ah, beleza. Então, ó, vou fazer um resuminho então, da aula de hoje. O que foi importante? Bom, quando eu falo solenoide, é isso aqui. Isso é uma bobininha. Quantos lugares vocês já viram essas bobininhas? Qualquer circuito eletrônico que você abre, em algum lugar tem uma bobininha dessa. Por quê? Essa bobininha, qualquer circuitinho. Porque ele é um dispositivo com atuação eletrônica. Ele tem um comportamento que eu posso usar para definir como o circuito funciona. E eles são chamados indutores. Por exemplo, receptor de campo. Ah, mas aonde que eu preciso de receptor de campo? É que a gente não viu, mas a gente vai ver. Ele não só produz campo magnético permitido quando percorrido por uma corrente, mas na hora que eu ponho uma corrente nele, esse campo magnético que ele produziu guarda uma energia. Que a hora que eu tirar a corrente, ele vai tentar criar uma corrente oposta para manter o campo. É muito parecido com o caso do capacitor, lembra? Eu carrego o capacitor, está lá, quietinho, com uma energia armazenada. Se eu tiro a fonte, ele tende a descarregar. Então, ele tem um comportamento eletrônico. Essa bobininha, ela também tem um comportamento eletrônico, que junto com o capacitor, formam um oscilador. Eles ficam oscilando entre energia magnética e energia elétrica. É a mesma coisa um pêndulo. A equação é a mesma. Entre energia cinética e energia potencial. A hora que eu combinar uma bobininha dessa com um capacitor, aquele desenho de placas paralelas lá, a gente vai criar um oscilador. Mas isso só depois da segunda prova a gente vai ver. Por enquanto a gente vai ver o campo magnético que ela está produzindo e como que a gente vai usar esse campo para descrever primeiro aprender a usar a lei de Ampère. A gente vai aprender a usar a lei de Ampère em várias situações ali, criar campo com isso daí, pôr materiais aí dentro e descrever como é que fica o campo dentro desses materiais. Então, o que a gente viu nesse curso que é importante? Essa última coisa, que é o campo de uma bobina, vocês guardam que a gente vai usar isso o resto do curso. Essa expressão do campo. E como usar a lei de Ampère, que ela está aqui, né? Tem um circuito e uma superfície, você pode brincar com isso como for conveniente para resolver o problema. Você pode definir a forma da superfície, o contorno. O que importa é a quantidade de corrente que cruza
essa superfície. E se for fios discretos, você conta o número de fios, que nem a gente contou na bobina. E se for uma densidade de corrente, você integra na área que você achar conveniente. Qualquer superfície que é limitada por esse contorno. Pode ser uma coisa plana, pode ser uma calota esférica, qualquer coisa. É o problema que vai te dizer como que ele é. O que permite você calcular, saber o ângulo do J com a densidade, com o elemento anormal de cada elemento de área. Então é isso. Essa aula é muito importante. Tá? Essa lei de Ampère. É agora que a gente vai entrar, que daqui a pouquinho a gente vai ver que o campo magnético produzido por um solenoide, se ele varia no tempo, ele produz um campo elétrico. E aí vamos entrar em indutores, transformadores e um monte desses dispositivos. Então, por favor, aprendam a entender, não é resolver exercício da lei de Ampère. É entender o que essa simples expressão quer dizer, o grau de flexibilidade dela e como eu posso usar ela ou não. A cada exercício que aparece para vocês fazerem, ele está simplesmente dizendo assim, olha, que conceito você tem que sacar da lei de Ampère? Então, muito mais importante do que resolver o exercício é entender que aspecto da lei que aquele exercício está querendo que eu perceba. Entendeu a diferença dele? E aí você tem que fazer, porque vai cair, vocês vão ter que demonstrar que vocês sabem fazer essas contas aí. Em uma situação ou outra, isso vai cair para vocês. Tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha sido bastante didático, que vocês tenham conseguido assimilar bem esse conceito da lei de Ampère. Que a hora que colocar tudo isso junto, vocês vão perceber, primeiro, o que está faltando nessa lei. Aqui, isso é engraçado. Tem uma inconsistência nessa lei de Ampère. A única pista que eu posso dar, ela tem a ver com a equação de continuidade da carga. Então, mais para frente a gente vai entrar em detalhes nisso, né? Mas vamos ver quem consegue ver assim, o que tem de errado, o que está incompleto. Não é errado, é incompleto nessa lei, porque aí ela só vale agora para correntes físicas. Eu tenho que ter a carga correndo, formando uma densidade de corrente. Interferência de correntes, a gente vai ver isso também, mas não é isso não. Essa interferência de corrente é indutância mútua. Porque a hora que você tiver duas bobinas perto, uma perto da outra, a corrente de uma produz campo magnético da outra. E essa interação gera alguns efeitos importantes de se entender. Mas não é isso não. Depois eu falo mais. Eu acho que eu só vou conseguir explicar com o tempo isso. Se eu pensar um jeito de explicar antes, eu falo antes. Mas eu acho que eu vou somente conseguir explicar isso na hora que eu estiver trabalhando na forma diferencial dessas equações. Mas fica aí, dê uma pesquisada em equação de continuidade da carga. Vê o que vocês acham. Se vocês fizerem alguma pergunta, a gente pode discutir a respeito. Bom, pessoal, se ninguém tiver pergunta, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Obrigado, pessoal. Até quarta-feira. A gente vai fazer só mais algumas continhas de lei de Ampère e depois a gente vai falar de materiais magnéticos. Uma coisa que eu esqueci de mencionar. Eu troquei o cronograma lá no site do Moodle. Eu adequei ele para como a gente está fazendo. Bom, um abraço para vocês. Até mais. Tudo de bom. Passem bem.